Podemos sim. Então tá bom. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 37, honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Jesus, está em Marcos capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus instintos, não passou de sopro, sem renovações substanciais. Por quê? Logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Olha, essa página só você explicando mesmo, né? Não é fácil não, hein? Não, Só tudo bem. você, até é difícil. Tudo bem, se quiser, eu vou falando, você pode me interromper. Ah, eu queria comentar aqui, queria comentar ali, pode interromper, tá bom? Ok. Eu vou tentar ser mais breve também, eu falo muito. Vamos lá. A página é substanciosa, né? Ela é bem intensa para todos nós. Primeiro porque a página não está falando de terceiros, está falando de nós mesmos. E a página, inicialmente, depende de como você enxerga a leitura, como você sente a leitura em termos de sentimentos, você vai achar que Emmanuel está criticando a história religiosa, está criticando como cada um reagiu. Não, não é isso, é uma advertência. É tipo assim, atenção, cuidado. Você pode recair nessa mesma forma pensamento, ok? A gente precisa, às vezes, fazer uma leitura um pouco mais aberta e não estimando o pior, né? A gente precisa imaginar que ele não está fazendo uma crítica, e realmente ele não está fazendo uma crítica, tá ok? Então, Emmanuel tem certeza absoluta, primeiro porque ele viveu o Império Romano, né? Na figura de Publio Lentulus, ele conhece realmente o que aconteceu e como aconteceu. E é claro que todos nós aqui, hoje, misturados, né, em repúblicas, percebemos que a república, a estrutura de uma república, a estrutura do poder, tudo procede do Império Romano. A maneira como você tem poder sobre a população, criando regras, criando leis e impondo essas regras e leis, e se você não as cumprir, você será punido.
é um comportamento realmente do império, de impérios, né? Também aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, nenhuma manifestação republicana, ok? Não estou falando nem que é certo nem que é errado, só o que realmente é. E Emmanuel vai chamar nossa atenção. Cuidado! Os ensinamentos do Cristo não foram criados, não foram expressos pelo Cristo para que você manifestasse externamente para os outros. Na totalidade, é isso. E preste atenção que cada um vai reagir de uma maneira diferente, mas você não tem que seguir aquela reação. Então, muitas pessoas, em primeiro lugar, quando adentram a doutrina espírita, tomam um susto, né? Existe pecado na doutrina espírita? Não. Existe estrutura clerical? Não. Existe estrutura disso, estrutura daquilo? Não. Existe dogma? Não. Não existe dogma. Pessoas podem sentar ali para assistir um estudo e não concordar com reencarnação. E ela quer estudar sobre um texto que ela viu muito belo falando sobre o bem, falando sobre a verdade. E ninguém ali vai falar assim, se você não acreditar em reencarnação, você não pode entrar aqui. Ninguém vai falar isso. Muito pelo contrário, pode entrar, não tem problema nenhum. Porque muitos que frequentam não acreditam plenamente. Quando a própria vida estiver em risco, a pessoa vai morrer de medo. Não vai ter aquela certeza absoluta que vai continuar existindo. Ela vai ficar com medo, inclusive, de desaparecer. Então, a doutrina espírita é muito diferenciada em relação a isso. Por quê? Porque ela não foi originalmente concebida por nenhuma inteligência da Terra. Essa é a beleza da doutrina espírita, em essência. Ela não foi construída por nenhuma inteligência humana. Humana que eu digo animando um corpo físico. Né? Em termos de consciência, não, é claro. Outras consciências que ampararam faziam parte dessa matriz evolutiva. Mas o que a gente está tentando destacar aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo em ambientes religiosos, mesmo dentro da própria doutrina espírita. Não é para você seguir a ideia de Beltrano, não é para você seguir a ideia de Ciclano. Poxa, eu penso igual a fulano, vou seguir aquela ideia de fulano. Nossa, eu penso igual a Bezerra, vou seguir Bezerra. Bezerra não quer que você siga ele, não. Chico Xavier não quer que você siga ele. Todos eles querem que você siga o Cristo. Então a gente tem que começar a despertar para isso. As reuniões de estudo são para, na verdade, chacoalhar a nossa consciência, para a gente despertar e desconstruir certas prisões de formas de pensamento. Então todas as formas de honrar que foram criadas na Terra por homens, como cada um, como é que você honra a Deus? Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas cada um faz de um jeito e todo mundo é livre para fazer do jeito que bem entender. O problema é quando a gente começa a utilizar as nossas honras como verdade e não como momento. Tem certos momentos que vamos estar em certas culturas e vamos cultuar a Deus de certa maneira. Então, por exemplo, você está lá no mundo muçulmano, ou está no mundo católico, ou está no mundo protestante. Cada um cultua Deus de um jeito. Não tem problema nenhum. A pessoa está se desenvolvendo em amor e sabedoria. A pessoa está buscando amar cada vez melhor. A pessoa está buscando fazer o esforço de domar suas más tendências e inclinações. Não importa. Está progredindo. Senão diríamos que só existe evolução se ficar prisioneiro ao pensamento da doutrina espírita. Isso não é verdade. Cada um está no estágio. Claro que tem certas questões que a pessoa começa a questionar. Peraí, eu escuto isso, mas eu não concordo. Mas tem certas organizações religiosas, se você não concorda, você está fora daquele núcleo. Então, quando ele chega aqui embaixo e fala sobre separativismo e destruição, que os homens, na verdade, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade, ou seja, plantando em verdade, separativismo e destruição era nesse sentido. Olha, nos separamos. Vocês não concordam com a nossa forma de pensar. O outro também não concorda. Aí, além de gerar separativismo, depois você passa a ter que
se sobrepor ao outro, ter domínio sobre o outro. E aí que nós esbarramos nas regras de destruição. Porque é muito fácil convencer um grupo a odiar o outro. Eu não sei se você... Eu gosto muito de estudar o Império Romano, né? Sou um grande admirador do Império Romano. Então, quando você para observar como é que você pegava pessoas, mesmo soldados bem treinados, e fazia o soldado correr num campo de batalha contra um outro grupo que às vezes é até mais numeroso do que o teu, e às vezes com estatura física maior que a sua, e, e você luta, cara. E você tem certeza que você vai lutar e vai ganhar. Como é que você faz isso? Como é que você convence? Então, o que foi observado naquela época? Os estudiosos mais atentos, né, começaram a observar os pergaminhos, as escrituras, foram observando mais documentos romanos daquele período, das grandes batalhas romanas. E o Império Romano, o que ele fazia? Ele começava a contar uma série de mentiras sobre aquele povo. Dizia que aquele povo sequestrava criança, esquartejava a criança e fazia estátuas com a pele de criança. Usava o cabelo de criança para fazer espanador. Sabia contando um monte de coisa. E depois falava para os soldados: você vai querer que seus filhos virem espanador? Você vai deixar seus familiares se tornarem peças para cobrir pele, usar pele humana para cobrir isso, isso, aquilo? Saía contando uma série de impropérios para botar ódio contra o outro povo que ele nunca viu na vida. Ele nunca ia duvidar que aquela pessoa que está criando aquela ideia está mentindo. Mas olha, os caras viravam bicho no meio do campo de batalha. Então isso foi propagado durante muito tempo, inclusive contra os celtas. Os celtas foram destruídos dessa maneira, porque eles eram muito maiores em estaturas do que um homem hoje normal. Ué, como é que você vai lutar com alguém que você acha que é um gigante? Tem 50% mais de estatura do que você mesmo. Né? Se você pensar, se ele tem 50% mais de estatura, o braço é 25% maior que o teu. Se o braço é 25% maior que o teu, a espadada dele bate primeiro em você do que você nele. Então, você tem certeza que você não tem como ganhar de um exército desse. Mas o que contaram, acharam até desenhos. Acharam desenhos que eles propagavam entre os soldados de estruturas metálicas que eles enchiam de corpos de criança, dizendo que os celtas faziam isso. E é lógico que os celtas foram varridos da terra, né? O exército passou lá e não deixou nem o cachorro do celta vivo. Então, é muito fácil você convencer alguém à destruição. Porque você já separou o outro. Ele não vai até lá perguntar, ele não vai até lá conferir, ele não vai conversar com o outro. Já aconteceu a separação. Qualquer coisa que você falar do outro lado, você vai assumir como verdade. O problema é que Emmanuel fala que isso dura até hoje. Que esses mecanismos existem até hoje. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado como cada grupo está criando suas próprias formas de honrar a Deus. Você vai observar dentro de tribunais no Brasil, dentro de estruturas organizacionais, governamentais, uma figura do Cristo crucificado. Você sempre vai achar uma cruz em algum lugar. O que aquilo tem a ver com Cristo? Eu gosto muito de um médium do Velho Testamento chamado Natan. Não sei se vocês conhecem, né? Eu adoro Natan, cara. Natan... Não sei se vocês conhecem essa história, né? Natan e o rei Davi. O rei Davi, né, o mais suntuoso da história lá bíblica em termos de riquezas, né? E também o rei Salomão depois, né? Mas o rei Davi em especial, quando ele está ali com a Arca da Aliança, antes de começar os preparativos para se iniciar a construção do Templo de Jerusalém, ele ficou meio tristinho, falou assim: puxa vida, eu estou aqui vivendo nessas casas grandes, nesses palácios grandes, e Deus está naquela arca ali, cara, naquela arca pequenininha, aquela arca da aliança. Isso é um absurdo. Eu tenho que construir um templo para a grandeza de Deus. Aí ele resolveu construir o Templo de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem essa história, está na Bíblia, está no livro, agora não me recordo agora, se é no livro de Davi, enfim. E o que se passa nessa história? Quando Davi contrata todo mundo, você imagina, né?
contrata quem vai desenhar o prédio, quem vai isso, começa a construir, lá vem Natan. Natan entra do palácio e fala, tudo isso é inútil. Deus não vive em... Deus não habita. Olha só, olha a expressão. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Pô, foi profundo. E ele ficou arrasado, né? Puxa vida, mas eu construí esse templo todo aí, cara. Claro que foi feito por mãos de homens. Né? E como é que eu vou fazer agora? E aí ele vai e continua explicando para Davi. Deus já escolheu o vaso que ele vai habitar entre nós. E será um vaso de carne. Ele está falando de Jesus de Nazaré. Impressionante, né? Isso está lá registrado, né? Lá atrás, tipo 4.500 anos antes de Cristo, vai saber qual é a data exata. É impressionante ele falar isso. E a gente fica imaginando, peraí, deixa eu honrar a Deus do meu jeito. Não sei se vocês conhecem a fábula original, a fábula do gênio da lâmpada. Todo mundo conhece da Disney, né? Da Disney, aqui do Ocidente. Alguém conhece a original? Alguém? Alguém? Já ouviu falar, Ana? Vanessa? Oi? Conhece? Não. Não Da... A fábula Não. original, a original, é uma fábula árabe. Eu ouvi É uma fábula árabe, né? falar que tinha alguma coisa, mas nunca soube, não. Então, qual é a ideia? A ideia é genial. A ideia é impressionante. Envolve esse mesmo tema. Qual era a ideia? Não era um gênio. Na verdade, ali era Deus. E você prendia Deus em certas formas. E obrigava ele a te oferecer pedidos. Você ia ficar fazendo pedidos e ele ia te atender. Só que a história toda é uma crítica. Como que as pessoas observam a religiosidade. Vocês entenderam? As pessoas estão sempre tentando enclausurar Deus e obrigar Deus a ter um certo comportamento, a obrigar tudo que é divino a ter um certo comportamento, cedendo às nossas vontades. Então é meio que ele faz uma crítica profunda à manifestação religiosa como um todo. Só que ele faz isso por uma história metafórica, né? Só que aí você tem que observar com outros olhos. Da mesma maneira que você não vai achar que O Senhor dos Anéis é uma história de alguém tentando destruir o anel, né? A história de alguém tentando lutar contra o anel do poder. Não é isso, né? É uma metáfora também. Então, a metáfora que ele conta nessa história original, ele deixa claro, as pessoas tratam a religião como colocando o divino dentro de uma garrafa. E somente quando você tem vontade, você esfrega essa garrafa, você interage com essa garrafa, obrigando ele a te fornecer desejos e pedidos. Você vai pedir ele e você vai ser atendida. Então ele estava mostrando, olha só a caricatura que se tornou o nosso comportamento religioso. Então, esse comportamento não tem nada a ver com a grandeza divina. Então é bem parecido com a página de hoje. Todas as manifestações de honrar a Deus, né? Por exemplo, acontece alguma coisa de bom, você fala graças a Deus. Acontece alguma coisa de ruim, você não fala nada. Porque você não falou graças a Deus também. Por que não falou também graças a Deus? Deus está patrocinando tudo. Não, mas ele não foi o agente disso. Ué, como é que você tem certeza que quando dá certo é ele que é o agente? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos presos a formas de pensamento que nós não originalmente criamos. Nós estivemos em convivência por centenas de séculos, sei lá quantos séculos, com diversas outras formas de pensamento, absorvemos essas imagens e passamos a enclausurar a visão de quem é Deus, ou como é a reação divina, e também como honrá-la, como ser honrado. Só que quando você vai observar a manifestação de Jesus, você não vê Jesus fazendo nada disso.
Você não vê Jesus todo dia indo no sinédrio. Você não vê Jesus indo no templo todo dia para orar. Ele ora em todos os lugares. Ele ora na casa, ele ora antes do trabalho, ele ora de manhã cedo. Ele tem a ligação, ele possui a ligação dele divina. E ele está deixando claro: vocês vão precisar encontrar de vocês mesmos. Todas as discussões, as apresentações dos meus testemunhos são para vocês adquirirem esse hábito e vocês encontrarem o caminho. Ninguém vai encontrar por vocês. Não tem como terceirizar essa iniciativa da sua consciência. Então Jesus deixou isso claro para todos nós. E o Ocidente entendeu. Só que começou a usar o nome do Cristo, devido à manifestação política que se tornou, em termos de receptividade, né, ao cristianismo, ele foi muito adulterado. Então, hoje, se você for procurar no dicionário o que significa religião, tem que ter liturgia. Se não tiver liturgia, hábitos, formas de agir, reagir, e faz isso, e faz aquilo outro, não tem manifestações físicas, as pessoas acham que isso é uma religião sem graça. Não tem nada material, não? Não tem nada que você faça que tem que se fazer externamente, não? Não, tudo que você tem que fazer é internamente. Poxa, mas aí é muito sem graça. Não sei se vocês estão entendendo do que eu quero dizer. Nesse sentido, né? Que materializaram completamente a experiência do Cristo. E tomaram inclusive, a forma da experiência e passaram a explicar a experiência do Cristo segundo cada um acredita, como cada um acredita. Personalizaram. Isso é uma manifestação natural até. O problema é que você queria impor a terceiros. E quem não se adequar está fora. É esse o grande problema, né? Então, quando ele fala que o Ocidente, né, ninguém duvida que o sopro cristão anima a civilização do Ocidente, isso é óbvio, todo mundo reconhece. Mas cumpre notar o quê? Que essa essência cristã, a essência mesmo cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais. Então, as pessoas só queriam ser chamadas de cristão. Ah, você é cristão? Sou cristão. O que significa até hoje você se chamar cristão? Você se auto-intitular cristão. Ah, eu acredito no Cristo. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão é seguir os ensinamentos do Cristo. Não é? É isso que deveria ser o certo. E não dizer que você concorda com ele. Ué, você concorda com república, você concorda com pensadores doidos, com filósofos malucos, e você não se diz fulano de tal, né? Ah, eu sou um grande admirador de Aristóteles. Eu sou aristoteliano. Você não se chama aristoteliano porque concorda com Aristóteles. Mas por que você faz isso com Cristo? Só porque você concorda algumas coisas com ele, você se auto-intitula cristão. Não, você não é cristão. Você é uma pessoa, assim como você pensa sobre Aristóteles, você concorda com alguns pensamentos de Aristóteles, só isso. Então, ser realmente cristão é aquele que quer viver os ensinamentos do Cristo. Viver cada preceito, cada exemplo, colocando nas devidas dimensões das nossas vidas. E esse esforço contínuo em querer se adaptar a esse modelo. É diferente de olhar para Aristóteles. É diferente de olhar para qualquer pensador da Terra. Você não olha aquele pensador da Terra como alguém para você ter como modelo de conduta, moral, intelectual. Você simplesmente captura aqueles pensamentos. Estou te ouvindo, Tosé. Oi? Ouvi alguma coisa. Eu acho que a internet aqui que deu um problema. E agora, tá me ouvindo bem? Oi, oi, oi. Me escutam? Estão me escutando? Ué, mas aqui tá normal. Você perdeu conexão de rede. Vamos retornando aqui, então? Vamos lá. Sim. Recordando aqui essa frase, né? Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos,
institutos físicos, tá? De instituições. Todas as instituições, está falando que todas as instituições não passou de sopro, sem renovações substanciais. Porque logo após o ministério divino do Mestre, ou seja, esse ministério de educação, né? De educação profunda da alma, Jesus foi a expressão máxima da consciência dele eterna funcionando em um ego, funcionando em uma identidade material chamada Jesus de Nazaré. Ele não é Jesus de Nazaré, ele é o Cristo. Mas ele pôde se manifestar. Mudo de novo. E agora, voltou? Deixa eu falar com ele. Ficou mudo, gente, para vocês? E agora vocês me escutam? Enfim, então Jesus, então ele deixa claro como cada um interpretou a vida do Cristo foi totalmente distorcida. Mas todo mundo pode argumentar assim, poxa, mas as pessoas só interpretaram o que elas estavam com capacidade de interpretar. É verdade. Mas cada um só capturou um pouquinho do que elas tinham capacidade de capturar. É totalmente verdade. Mas o que ele está falando é, para de querer repetir então essas mesmas honras vãs que são vazias, que não refletem o seu mundo interior, para de replicar isso. Busca você qual é a melhor forma de cultuar o Cristo, de honrar o Cristo. Cultuar no sentido de cultuar os seus ensinamentos, os seus exemplos, para colocar em vida. Então é isso que ele está falando, dessas honras vãs. Esquece como os outros tentaram honrar ao Cristo. Esquece como cada um tentou honrar em diversas formas, pensamento, distorcida. Você é responsável, né? Ou seja, cada um de nós somos responsáveis por descobrir como melhor proceder. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Para de subcontratar. Porque a maioria enxerga a religiosidade dessa maneira. Eu vou no centro espírita para pegar a opinião do palestrante. Meu Deus, você não vai lá pegar a opinião do palestrante. Você vai lá ver ele discorrer sobre aquele assunto, mas quem tem que ler o texto é você. Quem tem que buscar compreender mais profundamente é você. Às vezes a pessoa que vai falar na frente, ela vai falar de maneira mais rasa, de acordo com quem está assistindo. Você não vai ficar, né, desenvolvendo, aprofundando, como se fosse uma reunião de estudo, numa reunião pública. E a reunião pública é diferente. A reunião pública é para consolar as pessoas. Não é para entrar em polêmica, não é para entrar em contrariedade, não é para causar surpresa. A pessoa está ali cansada, sobrecarregada. Ela aguarda pensamentos que vão auxiliar a pessoa a sentir a vida de uma forma mais nobre, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais amorosa. Ela vai querer ter a certeza que os esforços que ela está compreendendo em fazer e aqueles que ela não compreendeu vão promover felicidade, vão promover uma esperança. Então não dá para tratar qualquer tipo de assunto numa reunião pública. Não vai não vai se aprofundar num tema achando que numa reunião pública é possível ter esse tipo de apoio, né? Porque não vai ter. Mas pode falar. Mas aí você não acha que fica assim, acaba para gente que já frequenta um tempo, fica muito... É como se você estivesse numa escola e você não tivesse passado de ano, assim. Entendeu do jeito que eu estou te falando? Entendi perfeitamente, mas aí quem tem mais experiência e vai para uma reunião, ele pode pensar mais profundamente. Todos aqueles que já... Por exemplo, eu nasci dentro da doutrina espírita, estou com 43 anos. Eu perdi a conta do número de voltas que demos no Evangelho segundo o Espiritismo. Seu João também, Dona Adelina também, e várias outras pessoas mais velhas, né? Bem mais velhas do que eu, até. Se você para pensar, quando a pessoa está sentada assistindo um outro estudo sobre o mesmo tema, que ela já cansou de fazer estudo, ela pode continuar pensando sobre aquele mesmo tema. Ela pode continuar tentando absorver o tema de uma forma diferente. Igual quando você vai estudar sobre... Você vai descobrindo outras coisas ali. Exatamente. É igual quando você vai estudar sobre a caridade.
Geralmente, quando você vai estudar sobre caridade, você vai estudar como o agente da caridade. Você que tem que desenvolver o sentimento da bondade, do carinho, do não sei o quê. Mas você está preparado para receber um perdão? Né? Você ofendeu alguém, a pessoa, né? A pessoa você ofendeu alguém, a pessoa vai te perdoar. Você está preparada para ver o efeito do perdão que vai causar no seu mundo íntimo? Você está preparado para ser compreendida de um defeito moral que você possui? E você vai ser compreendido? Você está preparado para estar desequilibrado e de repente recebe uma bondade de compreensão e de carinho? Porque geralmente a gente só está preparado para ser o agente. Ah, eu acho muito lindo fazer beneficência, porque a caridade com a beneficência é maravilhosa. Você está preparado para pedir a alguém alguma coisa? Você está preparado para estar do outro lado? Porque o sentimento tem que ser o único. Você está preparado para desenvolver esse sentimento? Então, a maioria das manifestações de estudos é para refletir mais profundamente com relação a isso. E claro que a gente não vai querer aqui que cada um dê uma resposta, porque não é esse o objetivo. É que cada um tem que se questionar sobre isso. Todos nós somos interdependentes. Não existe isso fora, eu vou evoluir sozinho até Deus. Vai sonhando. Vai sonhando. Toda manifestação divina é por cooperação. O seu progresso vai se promover através da ação de cooperação. Não fique imaginando que você vai evoluir sozinho, não existe isso. Ah, então quer dizer que vai acontecer situações onde eu vou precisar receber um sentimento de caridade? Sim, vai. Fica todo mundo achando que, não, eu vou fazer uma bondade, eu vou sentir uma bondade. Mas você sabe sentir uma bondade e reconhecer aquela bondade e observar que aquele outro é uma manifestação divina agora na sua vida? Você sabe reconhecer isso e agradecer? Você sabe observar isso com grandeza? Porque se você não sabe, então você não entendeu a caridade, você não viveu a plenitude da caridade. Então sempre existe situações mais complexas para se pensar, para se desvendar, para Isso que você elaborar. está falando é uma coisa bem certa. A gente está acostumado sempre a querer fazer a bondade, mas receber, você é orgulhoso, você fica muito condoído. Exatamente, exatamente. Ué, mas se o sentimento tem que ser um sentimento mais puro, mais nobre, como é que ele pode gerar manifestações de orgulho? Você está gerando, você está acabando de se descobrir, né? Tem várias situações aqui da vida que nós vamos nos descobrindo. Quando? No meio da situação. Não, temos que fazer uma introspecção profunda, fazer uma viagem profunda e tentar imaginar como nós somos. Você não tem como imaginar uma situação que você não passou. Você não tem como imaginar um constrangimento como você vai viver, como você reagiria. Daí eu admiro tão profundamente, falei já isso com Lúcia várias vezes, com Ana também, porque eu admiro tantos filmes, as séries, porque às vezes você se coloca no lugar daquele personagem e você praticamente sente uma reação muito similar ao que o outro está sentindo. E aí você se pega percebendo, caramba, talvez eu fizesse isso também. Caramba, talvez eu pensasse assim também. Daí surgiu o teatro grego, né? O teatro grego é que deu origem à palavra pecado, é que tem essa beleza profunda de você contar uma história, ser envolvido pela história, e quando você vai perceber, você está fazendo as mesmas escolhas que o agente principal daquela história, enfiando os pés pelas mãos, perdendo seus próprios objetivos. Aí corre situação, não deixa barato, ele te ofendeu, ele te maltratou. Mas quem está buscando estudar agora a doutrina espírita, estudando profundamente o Cristo, quer observar esse evento e pensar aonde ele podia ter perdoado, aonde ele podia ter compreendido e ter tolerado aquela imperfeição, ou até mesmo aquela ofensa. Tudo seria diferente. A história seria diferente. O contexto seria diferente. Então, mas o filme é uma coisa terrível, conta uma história terrível, é para mostrar, na verdade, como as pessoas são terríveis. Não é para mostrar isso. A questão é, como você reagiria numa situação similar àquela? Você na condição de vítima. Como é que você ia reagir?
É isso que essas histórias estão cutucando a sua consciência. A maioria não gosta. Poxa, me sinto muito mal. Claro que você se sente mal, você vai se reconhecer. Você vai se reconhecer. Eu não perdoarei isso, não. Não, isso é uma falta que eu não perdoo em hipótese alguma. Parece que tem alguém fora do corpo físico planejando sua próxima encarnação só anotando, né? Ah, não perdoa não, é? Aí, fulano, ela disse que não perdoa isso não. Ah, legal, pode deixar, daqui a 300 anos vamos jogar isso na estrada dela, que não sei o quê. Eu tô brincando, né? Poderia fazer um filme de comédia sobre isso. É, porque chega a ser engraçado, né? Você tá contando aquilo que você não iria tolerar. Se tem alguém planejando seu destino, ué, então bota aquilo no meio do caminho da pessoa, eu vou ver como ela vai reagir. Uma fração menor, mas bota, vamos ver como é que a pessoa reage. Você não está se provando, você não está se testando aqui na Terra? Então é nesse aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado sobre como agimos e reagimos, ok? Então seguir realmente os ensinos do Cristo não é ficar escrevendo ou ensinando sobre ele. O escrever e ensinar sobre ele é para refletirmos. É um período curtíssimo. Eu já falei isso, falo na evangelização, até com as crianças menores. Se você se dedicasse 1 hora por dia, todos os dias da semana, de 168 horas, todos os dias da semana, 1 hora por semana, se dedicando ao estudo do Cristo, você só teria se dedicado 5% do seu tempo. O que você vai fazer nos outros 95%? O que você vai fazer nos outros 95%? Né? Pedir, buscar e bater. Eu quero tanto um caminho diferente na minha vida, para me transformar, para eu encontrar com o meu próprio eu, para poder propagar e seguir realmente o rumo do progresso. Você pede caminhos novos, Jesus vai e te providencia. Aí você pede para aprender sobre o bem, buscar aprendizado sobre o bem. Aí você está conversando sobre isso, o que é um bem, o que é um bem. Só que na hora, depois, você vai ter que fazer. Não existe isso de só ler e ficar só na teoria. Você vai ter que fazer. Então, muitos só ficaram na teoria. Situações aconteceram na vida da pessoa. Às vezes, durante a semana, alguém pede um prato de comida. Estou morrendo de fome, por favor, um prato de comida. Tem tempo? Não, amigo. Tem dinheiro aqui não. Vira as costas e vai embora. Alguém pensa assim, é isso que ela aprendeu? É? Não tem alguém julgando isso, não. Quem vai observar a si mesmo fazendo isso é você mesmo depois. Eu tenho notícia muito ruim para dar para certas pessoas. E a maioria das pessoas não gosta de ouvir falar sobre isso. Pessoas que esquecem o passado e acham que esquecer o passado é a fonte de felicidade, vai ter uma surpresa profunda quando desencarnar. Quem está ignorando sua própria história é obrigado a entrar em um sono profundo e reviver a encarnação inteira. A pessoa fica em tratamento, deitada lá. Aí tem gente que faz tratamento de sopro, tratamento disso, tratamento daquilo. Fica lá deitada. Não está dormindo, não. Não está sonhando. Ela está revivendo, minuto a minuto, toda a encarnação dela. Especialmente aqueles dias, aqueles momentos que ela fez de tudo para esquecer. Até aqueles sentimentos que outros corações animaram em favor e que ela desprezou, essa pessoa desprezou, a pessoa vai relembrar e vai reviver um momento. Caramba, como é que eu pude agir assim com o Beltrano? Eu estava até pensando bem de mim, eu achei que estava pensando mal. Você vai ter que reviver a própria história. É compulsório, não é opcional, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado como nós vivemos o nosso dia a dia. Porque nós somos o testemunho. Né? Tem até um conto famoso indiano sobre isso. Queriam mudar o responsável de um templo, aí o templo, né, já estava muito idoso, o responsável estava muito idoso, aí resolveu o ancião buscar um novo responsável pelo templo. Aí ele bota uma tarefa. Já sei como é que eu vou avaliar esses candidatos. Falou para todos eles, vocês têm que ir na rua agora, dá um jeito, roube, se virem, tragam lata de tinta, massa, para poder consertar aqui o prédio. Mas só tem um aspecto importante que vocês não podem falhar. Ninguém pode ver vocês. Todos saíram correndo, né? Tentando, como não tinha fazer isso, meu Deus, e agora? Todos saíram correndo para tentar roubar alguma coisa para trazer a tinta. Só uma pessoa não saiu. E o cara ficou lá, ficou assim, triste, estava todo cabisbaixo, triste. Mas, Senhor, desculpa, eu não vou poder fazer isso.
Ele falou, mas por que você não foi? Ele disse, Senhor, você disse que ninguém podia estar vendo, mas eu vou estar vendo. Se eu vou estar vendo, eu não posso fazer. Como é que pode, né? Aí a pessoa, opa, achei o cara que eu tinha que... Achei a pessoa para me substituir. Então, são liçõezinhas que às vezes surgem nos textos, em contos, que a gente despreza, mas são profundos. Não adianta ficar escrevendo e falando sobre o Cristo, porque a sua consciência está sendo testemunho. Não adianta você querer impor o verbo, impor falas do Cristo goela abaixo, amarretadas. As pessoas, depois você vai ser testemunho que você tentou operar as verdades do Cristo com agressividade, com autoritarismo. E nada disso tem a ver com Cristo. É tudo aspecto pessoal seu. Então, os príncipes, os clérigos, administradores, todos tentaram, de certa maneira, organizar a vida, organizar o seu derredor, impondo regras e dizendo que era do Cristo. Cria mandamentos, diz que é do Cristo. Publica bulas e compêndios de como se deve se portar, fazer acontecer. Não, mas isso aqui eu estou falando em nome do Cristo. Administradores organizam leis célebres. Não, mas isso aqui é baseado no aspecto, nas leis morais do Cristo. Está usando o nome do Cristo em vão, de forma inapropriada. No entanto, em vão procurar honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Não tinha nada a ver. Por que você está impondo isso para terceiros? Esse exemplo do Cristo era para você impor para você mesmo. Por que você está impondo para terceiros? Porque você está criando formas de vida que vai te beneficiar de alguma maneira. Você arquitetou tudo, bolou tudo para se beneficiar, mas no fundo você está querendo cumprir a ideia do Cristo, né? Não é. Você está usando essa sistemática para se dar bem. Porquanto o mundo de agora, essa frase é lindíssima, né? Essa frase aqui é impressionante. Porque o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias. Qual nos tempos em que o Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença de que farisaísmo, templo, sinédrio, pretório, corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor. Ah, mas como é que eu posso servir ao Senhor? Na dúvida, ama e serve. Vamos pegar a dica de Alcione. Eu não sei como fazer. Faça tudo por amor. Sirva da melhor forma possível. Ah, eu não sei amar ainda. Ao chamar uma coisa tão difícil. Ué, então usa as ferramentas do amor. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdendo as ofensas. Você tem que usar esses recursos que estão à sua disposição. Ah, mas eu não sei usar isso tudo ainda. Usa o pouquinho que você já sabe. O pouquinho já está valendo, já está contando. O que não dá é, eu não consigo fazer nada, eu não consigo perdoar, eu não consigo compreender. Então também não vou fazer bondade nenhuma não. Isso é tudo bobagem, não adianta de nada. Aí também não dá certo, né? Não tem como ter mudança, renovação, se a gente não renovar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir a vida. Hoje está um clima impressionantemente de radicalismo, de descontentamento geral, aquele verdadeiro clima, tudo é bom e nada presta. Não adianta viver assim. Não faz sentido. E Jesus cansava de falar, já falou várias vezes, inclusive para os discípulos, bom ânimo, tenham bom ânimo, porque em vários momentos esse abatimento e essa tristeza alcançou os corações dos discípulos. No livro Boa Nova, eu sempre falo isso, é uma página que eu amo escutar várias vezes, chama-se Bom Ânimo. E Jesus fala claramente, percebeu que todos estavam tristes, todos cabisbaixos, porque para onde eles observavam era a vitória do crime, era a vitória do assassínio, era a vitória do roubo, era a vitória dos mais calamitosos agentes que ocorriam ao derredor deles. Eles achavam aquilo insuperável, como nós achamos hoje insuperável. Não mudou nada, só mudaram os nomes. Emmanuel falou muito bem, só mudaram os nomes.
Só teve uma mudança de nomes, porque a forma de sentir a vida continua a mesma. Então a renovação da compreensão geral, ela se inicia em cada um individualmente. Como é que pode, de alguns discípulos, a história do Cristo ser conhecida por bilhões de pessoas? Raros são aqueles que nunca ouviram falar do Cristo. Então temos que compreender que a semente começa em nossos corações, não no de terceiros. Ah, mas a iniciativa só vai existir um país ou um planeta de paz quando todos ficarem em paz. Não, não é verdade. Só vai se iniciar esse processo quando você buscar ser um agente da paz. Quando você, ou seja, cada um de nós, buscarmos realmente vivermos esses ensinamentos, esses exemplos. Ok? É isso, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Senão a gente vai abrir a próxima sala para continuar o livro-texto. Alguém? Ana, Lúcia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tá. Tô com minha internet caiu, igual você, caiu. Ah, caiu também? Acontece. Que vim para o celular que ela caiu. Mas vamos para outra sala, não é melhor? Eu acho melhor, porque... Vamos mudar aqui também, faltam poucos minutos. Mas eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Alguém? Não? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou deixar já aqui no ponto. Vai fechar então, né? Eu vou fechar e mandar o link para todos de novo, tá bom? Até mais. E pessoal, continuando então. Vamos lá. Então, só para recordar, né? Recordar é viver. Não custa nada recordar. Nós agora estamos no capítulo 8, ok? Do Laboratório do Mundo Invisível. É um capítulo super interessante. Kardec vem querendo compreender, afinal de contas, como é que esse negócio de manipulação de fluidos, como é que esse negócio da coparticipação do espírito através do seu fluido perispiritual, né? Esse fluido universal que reveste os espíritos, como que ele manipula esse fluido, como que algo se sucede, né, fisicamente, do ponto de vista de lógica de ação, né? Como que isso ocorre das manifestações, né? Então, ele vem traçando isso no início e estamos agora nas perguntas e respostas que são ofertadas por São Luís, pelo Espírito São Luís, esclarecendo sobre os vários aspectos da fenomenologia fora do corpo físico. São Luís vai explicar, afinal de contas, como se sucede aquelas experiências tão impressionantes como um espírito encarnado, através de um processo de bicorporeidade, aparecer em outro lugar, com vestimentas, roupas, acessórios, né? A caixinha de rapé, aparecer com esse monte de recursos. Como é que ele conseguiu plasmar, como é que ele conseguiu dar forma e como que isso se processa, né? Se ela é efetivamente tangível, utilizável ou não, né? Então, só para retornar à pergunta anterior, para a gente não perder a linha do pensamento, poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade, que nós estávamos conversando, né, sobre isso, e já se terá apresentado algum caso destes? Aí ele responde, já, muitas vezes. Então, ele está deixando claro, até mesmo a materialização de uma certa substância que é salutar ao organismo físico. É possível dos espíritos materializarem, administrarem em diversas situações. Ele só não vai ficar cantando vitória, né? Olha, administrei, hein? Alguém anota aí. Olha, eu manipulei isso aqui e fiz isso. Entendeu? Ah, mas e com relação ao veneno? Ele pode criar substância venenosa para maltratar alguém? E São Luís responde, teria podido, mas não faria, por não lhe ser isso permitido. Então, existem leis naturais
que não permitem certos tipos de ação. Ok? Essa informação ela é essencial, sabia? Porque a gente fica acreditando. A gente não, né? A gente não acredita mais. Assim, mas as pessoas acreditam muito que assim, o espírito pode fazer um mal e não sei o quê. Né? A gente sempre tira a responsabilidade da gente nas ações. Sim, sim. Essa informação é essencial. Então, mas eu acho. existem diversos grupos, e por isso que foi tão importante, até no ESD, quando a gente estava estudando sobre obsessores, né? Primeiro que eu sempre fui contra essa palavra, e vocês entenderam o porquê que eu sempre fui contra. E sou contra até hoje, né? Eu acredito até que a palavra deveria ser reformulada, mas não vem ao caso aqui agora. Nós damos muito crédito a tudo, a gente gosta de fazer isso, né? Tudo que não dá muito certo na nossa vida, ou a gente está passando mal, ou a gente não sei o que, a gente culpa todo mundo, menos nós mesmos. Né? Aquela piadinha que as pessoas contam, né? Poxa, a pessoa comeu um monte de coisa, comeu tocinho de porco, comeu feijoada, comeu isso, aquilo, aí no finalzinho comeu, sei lá, uma azeitona. Aí fala, poxa, essa azeitona acabou comigo. A pessoa sempre tem uma versão totalmente deturpada da realidade, né? Nós somos um pouco assim também. E com relação à realidade espiritual, o espírito não vai poder se materializar para se defender, né? Ei, eu te odeio, eu te persigo, mas olha só, não fica me culpando tudo não, hein? Isso a maioria das coisas foi você mesmo, né? E depois, estudando um pouco mais sobre a ação dos espíritos, nós vamos entender que boa parte do que a gente acredita que eles são capazes é proibido, é proibitivo, né? Ele não pode manipular e criar uma substância venenosa. Como eu já falei, se acredita realmente que ele tem todo o poder para manipular e fazer o que bem entender, não teria ninguém encarnado. Ele segurava um vaso sanguíneo, que bombeia sangue para o cérebro, todo mundo desmaiava e acabou tudo. Acabou a experiência humana, entende? E se deixasse, acabaria, né? Porque realmente o lastro de ódio que se propaga é imenso. Então, isso não é possível. São as leis naturais que não permitem que isso assim proceda, que isso assim funcione. Da mesma maneira que, por exemplo, peraí, eu quero chegar na farmácia agora, vou comprar um monte de remédio e vou fabricar uma bomba. Não vai fabricar uma bomba. Impossível. Não existe componente químico ali para isso. Então, existem certos limites. Não, mas eu vou pegar uma certa quantidade de essência em algum lugar e vou multiplicar. Não tem como multiplicar a quantidade de essência. Não é assim que funciona. Então, existem certos aspectos da transformação de fluidos, porque ele está transformando o fluido. Né? Ele está transmutando um fluido que era fluido universal, que tinha aspectos relacionados à sua composição perispiritual, alterando ela fisicamente para dar a forma de uma substância química. Quem conhece substância química, ele consegue manipular essas formas de substância química. Para isso, só precisa conhecer como é a fórmula da molécula. Se você tem essa consciência, você pensa na molécula e ela vai se transformar naquela molécula. Só que é proibitivo você construir algo que vai criar um veneno. Porque você também poderia criar plutônio. Sair arrastando todo mundo que se fosse vir pelo caminho, daqui a pouco a humanidade inteira estava acabada. Ou seja, não é permitido, né? Esse nível de ação. Agora, temos que compreender. Espíritos desencarnados ou encarnados, nós estamos todos querendo ter consciência disso ou não, estamos conectados, interconectados. Os nossos pensamentos estão, de certa maneira, interligados. Só que nós gostamos somente de estar ligados com espíritos superiores. Né? Queremos buscar conexão só com quem é superior. Só que não é assim que funciona. A mesma porta de comunicação, a mesma largura de bandas, mesmas faixas de frequência, que você é capaz de se conectar para o lado positivo, de melhores vibrações, melhores pensamentos, melhores ideias, você também pode se conectar com o negativo. Só que para aquele que é negativo, a sua conectividade será positiva. Mas a gente entende que é perturbação. Não, está me fazendo mal. Eu não quero que ninguém fique me pedindo minha ajuda, socorro, apoio em coisa nenhuma. Cada um que se vire.
Ué, mas aí você está pensando só que o mundo é 100% egoísta e que a estrutura de todas as consciências estão desconectadas. E isso não é verdade. Elas estão interligadas sim, ok? Então a gente precisa realmente despontar para essa verdade. Então o processo de obsessão, o processo mais grave, que nós estudamos várias vezes em detalhes no ESD, nós temos que abrir o nosso pensamento. Ele não é o inimigo. O inimigo somos nós mesmos. E o que o inimigo, aparentemente inimigo, está cobrando são dívidas de amor. Você era para ter amado e não amor. Então o espírito pode aparecer numa mesa mediúnica, desobsessão, e falar: fulano é isso, fulano é aquilo outro, fez isso comigo, fez aquilo outro. Ué, aquilo ali é balcão? É balcão de. É o balcão do judiciário agora? Você vai lá ficar fazendo reclamação por quê? Por que a pessoa está falando isso? Porque no fundo ela se sente alguém está devendo alguma coisa a ela. Não é a dor que ela está procurando, não. Ela não é a favor de dor. Ela está em busca daquele amor, daquele carinho, daquela atenção, daquele zelo que não foi propagada. Todos nós somos cobradores do bem. Todos nós cobramos a dívida de amor. Só que a gente cismou de imaginar o errado, imaginar o contrário. Que existe alguém, mas aquele espírito desencarnado disse que queria fazer isso, que queria apertar o pescoço dela, queria fazer aquilo, que queria fazer vingança. Porque na verdade, no fundo, qual é o sentimento da vingança? Eu tenho que ficar quite. Se a pessoa me bate 3 vezes, eu tenho que bater 4. Se a pessoa me maltrata 10 vezes, eu tenho que maltratar 20. Porque eu tenho que sair por cima. Mesmo que seja da pior, eu sempre tenho que sair por cima no valor em módulo. Não importa se é positivo ou negativo. Então é uma visão ainda deturpada da realidade. Deturpada dos seus próprios princípios de evolução e de progresso. Então é uma reação instintiva. É uma reação instintiva. Né? Quando nós vivíamos no reino animal, a consciência animal, com aquela inteligência fundamental rudimentar, ela está só buscando defender a própria vida. E defender a vida da cria. Defender a vida da propagação, da preservação da espécie. Não é algo que ela pensa, analisa, julga. Ela simplesmente reage. Então somos passionais. Deixamos as emoções tomarem conta e decidirem como agir e reagir. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Porque mesmo fora do corpo físico não vai ter ninguém segurando a gente, não. Não tem ninguém segurando vocês aqui de sair agora na rua e sair jogando água gelada na cabeça de ninguém. Tem alguém que vai impedir isso? Ninguém vai te impedir. Né? Não estou falando aqui nem o pior, né? Não estou aqui estimulando o pior. Vamos imaginar jogando água na cabeça de alguém. Ué, mas e fora do corpo físico? Vai ter alguma coisa que vai te impedir? Não vai ter. A não ser leis básicas essenciais. Mas desejar o mal para o outro, isso ninguém vai te segurar, não. Você é livre. Porque desejar, desejo. Mas adivinhe, desejar o mal para o outro é igual segurar um carvão em brasa. Você aceita se queimar primeiro para depois queimar os outros. Quer dizer, se for acertar, né? Vai que erra. Mas você se queimou primeiro. Quem mais está se maltratando é aquele que é seu agente daquela forma negativa de reação, né? Agora, retornando à pergunta. 13ª. Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? E o Espírito São Luís responde: ficaria, sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e os fareis voltar ao estado normal. Privai-as de calor, e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido.
E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês me escutam? Tá, Tá. sim. Porque eu não sei se tinha caído de novo, né? Piscou aqui a tela. Não. Então, aqui é interessantíssimo quando ele finaliza dessa maneira aqui, ó. Quem criou esse mecanismo e quem permite esse mecanismo funcionar é Deus, tá? Então, ele permite e estimula esse tipo de interação. E ele dá um exemplo belíssimo, né? Por que você está tão preocupado em perceber dessa maneira? Por que para você é algo tão extraordinário? Porque qual é a ideia? Qual é a ideia geralmente empreendida até mesmo no ambiente espírita? Porque tudo que é ligado à semimatéria ou ao espírito, é ligado principalmente à semimatéria, é totalmente diferente, longe, mas muito longe da matéria. Todo mundo vende essa ideia. Mas ele está acabando de desconstruir essa ideia. Ele está falando justamente o oposto. Não é distante. O que você aprende em química, em física, em biologia, o que você está aprendendo em ciências básicas, você está estudando as ciências naturais de Deus. Você não está estudando as ciências naturais dos homens, não. Quem criou esse revanchismo, essa utopia, é porque a pessoa não conseguia entender, não conseguia aprender. Eu vou condenar, vou dizer que é contra o divino, que eu não preciso estudar. Todos fizeram isso na história da humanidade. Galileu foi perseguido, cara. Dá para acreditar nisso? Ele foi falar, olha, eu fui ver lá, fui monitorar Vênus, eu estou vendo que Vênus faz uma rota que é incompatível com a lógica. Pegando a percepção de outros colegas e mais a sombra que eu pude ver em Vênus, de uma lua de Vênus, Vênus orbita também o Sol. E nós também orbitamos o Sol. Aí todas as contas funcionam. Todas as órbitas se fecham. Porque a maioria diz que a órbita da Terra é uma elipse, mas não é uma elipse, né? É uma circunferência com a diferença de 5% de um raio em relação ao outro. 5%. 5 ou 3%, é bem pouquinha a diferença. Então, basicamente, sempre a 100. O que muda as estações do ano é a inclinação da Terra, só isso. Que aí promove essa distância em relação ao Sol. Somente desse raio, desse cone que é formado dessa dança belíssima de precessão que esse peão, chamado planeta Terra, faz no espaço, essa dança. E isso que controla profundamente a temperatura do planeta. Então, poxa, é óbvio que vão ter coisas que nós estamos aprendendo aqui na Terra que é óbvio que são úteis em outros lugares, senão seria totalmente inútil. Você está estudando uma manifestação da natureza divina, da lei natural, e vai achar que ela não é aplicável a nada? E ele dá um exemplo. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Ou seja, quando você olha para o céu, você não vê o arco-íris, meu Deus. Quando o sol bate nas gotículas de água, você não vê ali a difração da luz? Você não está vendo a luz branca se separar em várias cores? Ele está deixando isso bem claro. Tem coisas ali que vocês não estão entendendo. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e os fareis voltar ao estado normal. Quem tem aqueles secadores de ar, né? Você bota num quarto, ele passa o ar por uma região quente, com um sopradorzinho pequeno, e começa a condensar água num recipiente. Ou seja, ele passa pela temperatura de orvalho, condensa essa água e goteja. Ele aquece para que remover a umidade do ar, chamado desumidificador. Mas não condensa. Você não acabou, aparentemente, está transformando o ar em água. Mas não é, tem gotículos ali. O que ele está querendo dizer? Existem certas essências materiais que vocês não compreendem ainda. Mas que esses espíritos fora do corpo físico têm acesso. E conseguem manipular. Como vocês manipulam a condensação, o congelamento da água, né? Quando você passa da temperatura de fusão, né? As moléculas grudam, se solidificam de tal maneira que viram sólido. Né? Como ele colocou aqui, você priva as moléculas de calor e eis que essas moléculas impalpáveis, que ela simplesmente estava no vapor da água, e invisíveis se tornarão um corpo sólido.
se tornarão um corpo sólido, ok? Aí ele só está dizendo, aí ele está dando exemplo do que é a lei da natureza, Exato, né? exato, porque, por exemplo, o que está querendo Aham. dizer? Como é que alguém fora do corpo, do corpo físico pode criar uma molécula de água? Ele pode, ele pode. Ele conhece como funciona a molécula. E aquela molécula não é um princípio material? Não é um princípio material? Não tem uma matéria ali? Não tem átomos de oxigênio? Não tem átomos de hidrogênio? Uhum. Ele sabe qual é a estrutura que forma aquele átomo. A gente não. Nós paramos no átomo. Então, hoje, quando as pessoas estão estudando o núcleo do átomo, né, a ciência vem fazendo um esforço danado, gasta energia elétrica, deixa cidades inteiras basicamente sem luz, para poder ter energia elétrica, para ter um acelerador de partícula, para chocar um núcleo contra outro núcleo, para quebrar esse núcleo e ver do que ele é formado. E cismaram que vão chegar a isolar todas essas partículas. E estão cada vez se surpreendendo, com mais subdivisões, com mais subdivisões. É lógico que vai chegar um ponto que o impactar um elétron ou um outro nêutron contra um núcleo não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente, porque o nosso limite é a velocidade da luz. Estamos prisioneiros nessa forma espaço-tempo. Os espíritos fora do corpo físico não estão prisioneiros da forma espaço-tempo, como nós estamos. Então, eles conseguem manipular a essência que forma o núcleo da matéria. É essa a verdade. E é lógico que vocês também podem. Todo mundo aqui faz isso. Na verdade, como que você que é espírito, que não é matéria, está envolto de um fluido, chamado fluido perispiritual, que na verdade nada mais é do que o fluido universal, que reveste você como da aparência de você fora do corpo físico. Esse processo se interliga a uma matéria e você consegue animar um corpo físico. Só que você já faz isso há tanto tempo, acha tão natural. Você acha 100% natural mexer um braço, mexer uma perna, piscar. Não é assim tão trivial. Nós levamos muito tempo para alcançar esse nível de controle de um corpo físico. Não é assim tão simples. Você não é matéria. E você manipula fluidos agora no corpo físico. Você está manipulando fluidos agora no corpo físico para manter esse corpo físico funcionando. Ou seja, em teoria, você nunca comeu comida. Em teoria, você não sabe qual é o sabor da comida. Porque, na verdade, todas as vezes que você comeu e sua papila gustativa percebeu um sabor, ela mandou uma descarga elétrica para o seu cérebro e essa constituição material disse que o sabor é disso, parece com isso, é isso. É uma similaridade histórica. Mas, tecnicamente, você nunca sentiu sabor. Tecnicamente, você nunca tocou numa parede, numa madeira. O que você tem é a leitura de um transdutor, de um sensor chamado corpo físico tátil, que te manda uma mensagem para o seu cérebro, mais nada. Você nunca esteve realmente manipulando nada disso. Você usa um corpo físico para ter sensações. Você nunca viveu diretamente a matéria. Eu sei que é estranho pensar isso, mas infelizmente é isso. Só que quando Kardec estava perguntando, Kardec sempre imaginava o mundo material totalmente separado do mundo espiritual. Faz sentido isso? Olha as galáxias lá fora. Não era para você ver planeta então nenhum. Não, olha só, Andrômeda não precisa de estrelas, de planetas, porque lá estão numa vida mais evoluída, né? Lá eles são espíritos de outra hierarquia. Júpiter é outra hierarquia, não precisa de manifestação física, né? Não, não precisa? Você tem certeza? Você tem certeza absoluta? Esse monte de planeta e estrelas espalhados pelas galáxias, e você tem certeza absoluta que não precisa de matéria. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Criar essa ideia perturbada, até mesmo dentro da doutrina espírita, por palavras e por frases mal interpretadas, como se nós, como espíritos imortais, nunca mais vamos manipular a matéria depois de evoluir bastante. Ué, porque tem uma coisa estranha, né?
Se toda galáxia, todas as outras galáxias são habitadas, até mesmo galáxias extremamente sofisticadas, planetas extremamente mais evoluídos, ué, por que ele precisa de planeta? Por que ele não fica voando no meio do nada? Então, se a gente não começar a se perguntar, fazer perguntas, a gente não consegue ter dúvida. Se a gente não consegue ter dúvida, a gente não vai contrariar a nossa percepção da verdade. Aí chega uma hora que a gente para e observa, peraí, tem mais coisas que a gente não conhece. Deixa eu dar um de humilde e falar assim, peraí, tem coisas que eu não conheço. Então tem manipulações fluídicas que têm necessidade da matéria. E a matéria influencia essas manifestações fluídicas. Ou vocês vão achar que quando inicia-se a narração no livro Renúncia, onde Alcione está fazendo um trabalho importantíssimo na estrela de Sírius. E essa estrela de Sírius, ela brilha profundamente no céu noturno aqui da Terra. Quem um dia quiser conhecer, né? Eu posso dizer até o dia que vai estar em ponto alto, passo a rastrear de novo Sírius, e vocês vão poder achar até com o telescópio, dá para ver olho nu, para ter ideia. Brilha tão intensamente, dá para ver olho nu. É uma estrela brilhante, extremamente forte, aqui, que alimenta essa região. Aí você vai achar que aquela estrela não tem nenhum papel aqui na Terra. Não tem nenhum papel em relação às outras estrelas ou em relação aos outros planetas. Mas quando ela estava lá, o espírito que estava responsável junto com ela, com Alcione, pega para Alcione e fala assim, Alcione, você tem certeza? Você vai largar essa tarefa agora? Isso é extremamente importante, você demorou tanto para alcançar essas possibilidades, essa capacidade de manipular o que você está manipulando agora. Você tem certeza que você vai largar isso aqui agora? Para voltar para cuidar do Pollux? O cara quase que mandou uma dessa. Mas não nesse sentido pejorativo, né? Como eu fiz brincando agora. Mas no sentido, poxa, foi tanto trabalhoso para você alcançar esse ponto. Esse nível de compreensão e manipulação. Você vai parar para ajudar o Pollux logo agora? Aí ela falou assim, eu preciso. É algo que está gritando dentro de mim, eu preciso. E ela pega e pede ao Cristo para vir ajudar o Pollux a amar e servir. Mas ela estava manipulando matérias e semimatérias lá nessa estrela de Sírius. E tinha alguma coisa a ver, o livro não vai falar o quê, com o nosso planeta aqui também. Com a nossa estrela, com a nossa formação do Sol, algumas coisas que governam a manifestação do Sol. Então a gente não compreende como o todo funciona. É complexo demais para as nossas compreensões, né? Então ele deu esses vários exemplos materiais deixando claro. Olha, vocês não têm essas percepções, você não está vendo a gotícula de água. Você não consegue ver essas transformações químicas, mas elas ocorrem. Né? Então, simplesmente, o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. A vontade e a permissão de Deus. Então, qual é o instrumento mais perfeito que eles dispõem? Ele bota 2 pontos aqui. Ele vai narrar que instrumentos são esses. Eles dispõem da vontade e a permissão de Deus. Olha que incrível, né? São Luís não é brincadeira, não. Ele deixa claro. A vontade deles consegue ser mais consonante, mais focada, mais intensa, mais contínua do que a de vocês. Por isso ele consegue fazer essas manipulações com extrema facilidade, quando assim é permitida, claro. Então, nota de esclarecimento, né? Nota de Kardec, certamente. Eu recortei lá do fim da página aqui para cima. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos,
nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Ou seja, não depende da vontade do encarnado querer produzir isso. Do outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Né? Ou seja, por que seria um preço baratíssimo? Porque todo mundo seria capaz de fazer. Mas não é esse o princípio. Então, o que ele está querendo dizer? É possível em circunstâncias extremas, em condições extremas. Vocês não viram falar recentemente não, deve ter uns 3 meses, encontrar uma pessoa com um barquinho perdido no meio do mar. Aí essa pessoa foi resgatada, ela estava há 40 e poucos dias sem tomar água e sem comer nada. Você achou mesmo que ela ficou sem comer nada e sem tomar água? Claro que não. A gente sabe que isso é impossível. Então a gente fica quieto, a pessoa vai falar assim, nossa, todo mundo vai elogiar, tá vendo? A pessoa conseguiu resistir, conseguiu sobreviver, mas ela não está dando verdadeiro benefício a quem manteve ela no corpo físico, né? É só esse aspecto que eu queria. Só ler mais uma perguntinha, se não for exigir demais de vocês. 14ª. Não, vamos. Os objetos que... eu não perguntei, gente, todo mundo entendeu essa pergunta? Isso é importantíssimo, ok? Até mesmo quando você está comendo um alimento, é claro que você precisa do verdadeiro potássio, do verdadeiro sais minerais, do verdadeiro... Vocês entenderam o que eu estava querendo dizer, né? Aquela questão de ter formado aquela substância que não é, em essência, a mesma substância, ele está deixando claro, o seu organismo interpreta que sim. Ele reconhece que sim e dá a sensação da saciedade. Ok? Mas ele não vai conseguir nutrir um corpo físico. É impossível. Né? Se fosse continuamente alimentando com esse recurso, você ia ter perda de vitamina complexo B, né? Vitamina B12, B13. Quem conhece a constituição física humana mais profundamente, que vem estudando sobre isso, e vem fazendo experimentos com o próprio corpo físico, né? Não vou comer, nunca mais vou comer carne. Nunca mais vou comer isso. Pode fazer essas experiências. Depois você vai lá e faz o exame. Aí você vai ver como que drasticamente altera a constituição adequada e equilibrada do seu exame de sangue, né? Do seu hemograma. Você vai ter perdas substanciais em vários níveis. É muito difícil você suprir por outros alimentos. Mas existe como comer? Existe. É claro que existe, né? Eu vou substituir a carne por um vegetal. Vai, cai dentro, não tem problema nenhum. Tenta, não tem problema nenhum. Tem pessoas que conseguem, ou dizem que conseguem. Você vai ter que comer 3, 4 quilos de alfafa, de alguma coisa assim para conseguir alcançar a mesma concentração de proteína. Não é trivial alcançar isso, né? Então, não é todo mundo que se adapta. Rosane. Oi? É verdade mesmo. Eu fiquei um tempo sem comer, deixei de comer muita coisa, carne, eu fiquei um bom tempo mesmo sem comer, eu não queria comer, fiquei muito assim de frango, tentei evitar, a médica ficou apavorada, eu estava super anêmica, foi muito complicado. Não, eu Aí conheço. voltei a me alimentar direito, né, porque a gente não consegue, assim, a alimentação, para você ter, como você falou, ferro, todas as vitaminas certinho, a alimentação sai uma coisa assim muito cara. Então você tem que comer tá ali na sua frente. Aí eu consegui melhorar, consegui recuperar, mas foi bem difícil. Estava bem anêmica. Exatamente. É uma experiência dolorosa, porque às vezes sair de uma anemia profunda é fácil entrar, sair é doído. É bem complicado sair de anemia profunda. A gente tem que tomar injeção de ferro, tem que tomar... Né, acontece várias alterações hormonais, há um choque de alterações no corpo físico. Isso não traz você, isso não vai te dar, sabe, liberdade, não sei o quê. Um monte de gente, de novo, honras vãs. De novo, o tema da página inicial. Honras vãs. Tem gente que fala assim, não, porque temos que deixar de comer carne vermelha. Tadinho dos animais. Várias pessoas fazem isso. Só essa pessoa pode ser... Quando entra com esses complexos de bondade, que a pessoa está honrando a Deus. Ela está honrando a Jesus, não fazendo isso. Acho lindo isso. Acho lindo. Só que a pessoa quer impor isso para os outros, cara.
E fica chateado, zangado e começa a perseguir quem não tem esse cuidado, essa forma de honrar que ela está honrando. É isso mesmo? Será que é isso que o Cristo queria de cada um de nós? Então, assim, é um tema extremamente polêmico, até mesmo dentro da doutrina espírita. Tem pessoas que são espíritas que você não tem como conversar sobre isso. A pessoa vai te defenestrar, entendeu? Mas são honras vãs. A pessoa é autoritária, quase que macabra ao falar sobre esse mesmo assunto. E acha que isso é uma honra de altíssimo vigor e que, na verdade, a humanidade tinha que estar seguindo ela. É uma soberba, assim, extrema. Mas a pessoa não percebe. Ela está enfeitiçada na cabeça dela com os próprios ideais. Está apaixonada pelos próprios sentimentos. Então a gente precisa fugir dessas honras vãs, ok? Porque isso não vai adiantar de nada. Então, é muito difícil fazer substituição alimentar, não é trivial. Né? Tem que substituir certos ingredientes da nossa alimentação por 100% vegetal não é trivial. Agora imagina por uma substância que não é exatamente aquela forma natural que deveríamos estar alimentando o corpo físico. Né? Ainda mais que o nosso corpo físico é de acordo com o planeta, né? Exatamente, exatamente. É claro que vai evoluir. É claro que vai ocorrer uma evolução natural do corpo físico. Mas você quer governar essa evolução. É de uma soberba absurda, entendeu? Mas assim, não tem como argumentar. Tem pessoas que vão querer brigar feio com você se você entrar numa discussão dessa. Né? Vão dizer que Emmanuel que falou, que não sei quem é que falou. Aí você fica, ok, já entendi. Honras vãs. Não é isso que vai transformar você num espírito bem-aventurado. Né? Nossa meta é nos transformarmos em espíritos bem-aventurados. A nossa meta é ter a coincidência em várias encarnações de estarmos experienciando uma consciência, uma identidade cultural e vivermos a nossa essência espiritual. Vivemos a nossa verdade espiritual. Eu quero ser mais bondoso, eu quero melhorar, eu quero progredir moralmente, eu quero avançar. Eu não quero mais me arrastar nas linhas básicas da lei de progresso divina. Eu quero tomar rumo conscientemente. Então, é difícil a gente sair desse processo. Então, o exemplo que ele está colocando aqui, por isso citamos a questão da alimentação, se é tão complexo achar um substitutivo, é óbvio que se você ficar só se alimentando, teoricamente, de uma substância, digamos assim, um artefato de molécula, ele não é exatamente aquela molécula, mas o seu organismo vai reconhecer aquela molécula. É isso que é isso que ele está falando. Assim também acontece com hoje a engenharia genética, a engenharia química, a engenharia biológica. Você cria uma substância, por exemplo, você pega uma célula, um vírus morto, usa a capa de proteína daquele vírus para poder estimular o seu organismo a depois reconhecer quando surgir uma capa de proteína parecida com aquela. Tem várias dessas tentativas. Só que seu organismo detecta que não é verdadeiro depois. A primeira reação ele acha que é, mas a segunda depois ele vê que não é verdadeiro, não é a mesma coisa. Mas cismaram que o organismo vai obedecer à vontade humana. Não vai, né? Existe uma vontade mais profunda aí por trás que a gente desconhece, que a gente não domina. Então, entenderam o comparativo? Não é assim, tem pessoas que conseguem, tá, gente? Viver só de vegetais. De repente a pessoa está mal, mas a pessoa quer ficar mal, mal da saúde, não tem problema nenhum. Eu sou contra. Também não sou a favor dos excessos. Né? Tudo nós temos que achar o equilíbrio. E é claro, evitar o desperdício. Né? Evitando o desperdício, a gente já está contribuindo para um futuro melhor para todos. Então é isso, gente. Vou deixar aqui a marquinha aqui no 15º. Que aí depois eu me acho aqui depois, ó. Vou deixar aqui, pronto. Tá marcada. Tá bom? Lúcia, você faz a prece de encerramento pra gente, Lúcia? Faço. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade desse estudo, Senhor.
esses esclarecimentos, né, que a gente vai, aos poucos, nós vamos entendendo, Senhor. Nós só temos que agradecer, pedimos, Jesus, por todos nós aqui presentes, pelos irmãos que depois vão ouvir o estudo, e agradecemos por isso, que possamos meditar sobre tudo isso e pôr em prática, Senhor. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo da noite do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Até. Tchau, A foi gente bom. se encontra lá no Muito bom. ESG também. É isso Tchau, aí, boa bem. Isso aí. Até a Boa próxima. noite, Muito pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Boa boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.